E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Vamos falar agora sobre Tesouro Direto. Bastante interessante esse tipo de produto. Ele tem, basicamente, eu vou falar de três produtos, que é a LFT, o Tesouro Selic, a LTN, que é o pré, e a NTNB, que é o IPCA pré, né? Falando superficialmente, para introduzir, a gente considera que o Tesouro, esse é um título emitido pelo Tesouro Nacional, a União, e é considerado o menor risco de crédito do Brasil. Então, não tem risco menor do que ele pensando em crédito quando a gente compara com CDB e debêntures. Então, sempre os países eles emitem seus títulos soberanos e esses são considerados os menores riscos de crédito de cada país, tá? É bastante interessante utilizar a LFT para pessoas que têm pouco recurso eu diria menos de R$ 10.000, que não conseguem acessar LCIs e LCAs e CDBs e letras de câmbio com boas taxas, nem fundos DI com boas taxas, então fica bastante interessante. E também bastante interessante para quem quer apostar no juro pré-fixado, principalmente acima dos seus 10 anos. Então, também não tem outro produto mais adequado para isso do que uma LTN e uma NTNB. Vou falar melhor mais para frente, né? Só foi uma introdução. Então, o Tesouro Direto, você tem que ter uma corretora por trás para acessar. Então, apesar de se chamar direto, não se compra direto, tem um agente de custódia intermediando e você pode comprar fração de 1% do título. Então, tem títulos que custam R$ 500, outros R$ 7.000. 1% disso, no caso aqui seria R$ 5, aqui R$ 70, mas tem que ter um mínimo de R$ 30 para compra, então ele é bastante acessível. Quem compra R$ 30 tem as mesmas condições de quem compra R$ 1 milhão. Então, esse é um benefício, por isso que eu entendo que ele é bastante interessante para o pequeno investidor, né? E para quem quer fazer uma aposta de pré-fixado longa. Começar pela LFT, que é mais simples de explicar e mais simples de entender. A LFT, quando se compra a LFT ou Tesouro Selic, LFT era um nome antigo, agora se chama Tesouro Selic, ele vai render a taxa Selic. Então, hoje a taxa Selic está em 14,25, essa é a taxa meta, a taxa over oscila um pouco abaixo disso. Então, ele vai dar exatamente essa rentabilidade descontado as taxas de custódia, que eu vou falar no final, já posso adiantar, é de 0,3% que a CBLC cobra para custodiar esse produto e a taxa que a corretora cobra para intermediar, fazer a intermediação. Então, no próprio site do Tesouro Direto tem uma relação de quanto cada corretora cobra de taxa. Taxas até 0,2% ao ano eu considero competitivo, acima disso não. Então, acima disso eu recomendo que o investidor pesquise alguma outra corretora. Tá? A LFT tem vários vencimentos. Quando eu compro uma LFT que vai vencer daqui a 3 anos, e eu estou lá com o meu dinheiro sem necessidade de resgatar e passar esses 3 anos, no vencimento ele vira dinheiro e o imposto é cobrado e o dinheiro líquido, o resultado líquido cai na conta corrente da corretora, eu vou ter que reinvestir ou gastar, né? Então é importante se atentar que ele tem vencimento e quando eu chegar ao vencimento ele vira dinheiro. Se eu compro uma LFT que vai vencer daqui a 5 anos, não quer dizer que eu preciso esperar os 5 anos se passarem para ter acesso a esse dinheiro. O próprio Tesouro Direto ele dá liquidez a esse produto. Então, todo dia útil eu posso decidir vender, né, muito antes do vencimento e eu vou receber o dinheiro na minha corretora no dia útil seguinte. Então, ele dá acesso à liquidez também. Para o Tesouro Selic, LFT, não tem desvantagem nenhuma em se antecipar essa venda. A única desvantagem seria a alíquota de imposto de renda, que eu vou falar mais para frente, mas a menor alíquota só
depois de 2 anos do dinheiro investido, depois de 720 dias, que a alíquota fica em 15%. Antes disso, tem alíquotas maiores. Essa é a desvantagem de se antecipar antes dos 2 anos. Tá? Agora vou complicar um pouco mais, né? Vou falar da LTN, o Tesouro Pré-Fixado. A LTN era o nome antigo, o Tesouro Pré-Fixado é o nome atual. Como o próprio nome diz, ele tem uma rentabilidade que é pré-fixada e a taxa é definida no momento da compra do título. Então, se eu compro uma LTN que vai vencer daqui a 3 anos, por exemplo, eu já sei exatamente quanto que eu vou ganhar de taxa. Aconteça o que acontecer no mercado. Então, se hoje eu estou lá, vejo o mercado no site da corretora, né, que faz essa intermediação, mostra que uma LTN daqui a 3 anos está me pagando 16,2% ao ano. E eu levar ao vencimento, quer dizer, esperar esses 3 anos, eu vou ganhar exatamente 16,2%, descontado a taxa da CBLC, que é de 0,3% ao ano, descontado a taxa da corretora, que vai variar de corretora para corretora, e descontado impostos. Então, para quem que é interessante esse tipo de título, para quem está fazendo uma aposta que o juro pré-fixado está num patamar acima do que o juro pós-fixado vai ficar ao longo desse tempo. Então, para esse mesmo exemplo, estou falando em 16,2% daqui a 3 anos. Hoje a taxa Selic está em 14,25%. Se eu acho que na média desses 3 anos a taxa Selic vai ficar abaixo de 16,2%, faz mais sentido eu estar no pré-fixado. Se eu acho que a taxa Selic vai aumentar ao longo do tempo por inflação ou qualquer outro motivo, e que vai, na média, ultrapassar esse 16,2%, faz mais sentido eu ficar no pós-fixado. Isso eu estou falando para uma pessoa que tem condições de levar esse investimento até o vencimento, quer dizer, esperar esses 3 anos. Tem um outro tipo de situação que também é bastante interessante. A gente pode pegar uma LTN que vai vencer daqui a 10 anos, que está pagando um juro pré-fixado que eu acho que é muito bom e vai ficar melhor do que a média das taxas Selic ao longo desse tempo. E também eu acho que daqui a 2, 3, 4 anos, esse pré-fixado, que é um comportamento da curva do juro futuro, eu vou mostrar no slide mais à frente, que vai ficar menor do que o patamar atual, eu também tenho condições de fazer um ganho de capital. Eu vou explicar melhor isso, porque essa parte é menos simples e eu vou dar 2 exemplos didáticos. Aqui é um exemplo, né, de um tesouro pré-fixado, onde eu estou comprando, eu estou vendo aqui o comportamento de uma curva de juros futura, mostrando que neste momento, daqui a 3 anos, ele está precificado em 12,66%. Tá? Isso é para um prazo de 3 anos. Então, se eu for fazer um investimento de R$ 699,34 a essa taxa, daqui a 3 anos eu vou ter R$1.000, aconteça o que acontecer. Aqui eu estou, só para ficar didático, eu estou desconsiderando os custos de custódia da BMF Bovespa e da corretora, só para ficar didática a minha explicação. Aí passou uma semana, né, e teve uma mudança na curva de juro futura, e pelo gráfico aqui a gente está vendo que a curva de juro futura hoje, né, uma semana depois, ao invés dos 12,66, passou para 13,24. Quer dizer, teve um aumento de 12,66 para 13,24, 1,98 anos, e eu vou continuar recebendo R$1.000 no vencimento desse título. Então, o que acontece? Na marcação a mercado, quer dizer, no quanto vai valer este título naquele momento, este percentual de título naquele momento, o que valia 699, que eu levava 12,66%, como a nova taxa é 13,24%, passa a valer 690,27. Por quê? Aumentou a taxa de juros, né? A curva
a curva, na terminologia do mercado, a curva abriu, curva futura, e quando isso acontece, existe uma desvalorização, né, do meu título, do meu percentual de título que eu detenho, para que no vencimento eu tenha o mesmo valor futuro originalmente contratado. Então, para essas subidas, eu tive uma queda de 1,3% do meu investimento. Isso é importante entender, porque no juro pré-fixado existe volatilidade. O preço do título ele varia, ele oscila, e ele pode oscilar para baixo e para cima. Aqui é um exemplo que eu mostrei, que ele oscilou para baixo, porque a curva de juros futura desse vencimento teve um aumento, um ligeiro aumento. E aqui eu estou falando de um título que nem tem uma duração tão longa, um vencimento tão longo, aqui no caso 3 anos. Vamos ver um exemplo com uma duração, quer dizer, um vencimento mais longo, para a gente entender o quanto isso impacta mais ainda no preço e no valor na marcação a mercado do meu investimento. Então, eu estou num momento D0 aqui, com um título que eu pré-fixei a 13% ao ano durante 10 anos. E no mesmo exemplo anterior, passou uma semana e esse juro futuro de 10 anos, ele saiu de 13% para 14%. Originalmente, com 10 anos e 13%, eu investiria R$ 294,59 e teria R$ 1.000 no vencimento futuro. Tá? Então, com a oscilação dos juros, eu vou continuar tendo os mesmos R$ 1.000 no vencimento futuro. Só que, na marcação a mercado, esse meu título, ele vai ter uma variação de preço, porque o juro futuro, a curva de juros, teve uma variação de juros. Então, ela saiu de 13% e foi para 14% ao ano. Esses R$ 1.000 agora eu vou descontar 14% ao ano durante 10 anos, quase 10 anos, 9,98, porque passou uma semana, e o novo preço do meu título, do meu pedaço de título, passa para R$ 270,41. Quer dizer, ele teve uma queda de 8,2% no valor. Então, é importante a gente entender que é um risco que representa um título pré-fixado, é o aumento da taxa futura de juros, né? O risco aí, no caso, é o risco da perda, porque no meio do caminho, se eu quero me desfazer do meu título e teve um aumento da taxa de juro futura, ele vai dar uma perda na marcação a mercado do meu título. Se eu levo até o vencimento, eu vou ter exatamente os 13% ao ano descontado taxas do que eu contratei originalmente. Mas aqui a atenção que a gente tem que ter é que eu posso querer me desfazer desse investimento antes do vencimento. E se eu for pegar um momento em que a taxa futura de juros subiu muito em relação à originalmente contratada, eu vou ter uma perda. Mas tem o oposto, né? Tem o movimento oposto. Aqui é um exemplo. Eu comprei originalmente nas mesmas condições do exemplo anterior, a 13% ao ano, com 10 anos para o vencimento, investi R$ 294,00 e pouco. Só que agora, ao invés do juro futuro abrir, né, quer dizer, em vez dele subir, ele fechou, ele diminuiu, saiu de 13 para 12, caiu 1%. Então, eu vou descontar esses R$ 1.000 do valor futuro, agora 12% ao ano, em 9,98 anos, e o meu investimento saiu de R$ 294,00 para 322. Quer dizer, com essa oscilação de 1% na curva de juro futura, e dessa vez a oscilação foi para uma queda da taxa de juro futura, eu tive um ganho na marcação a mercado de 9,5%. Por que é interessante isso? Se eu estou com uma visão que o juro futuro, que está hoje definido para o longo prazo, está exagerado e que em algum momento ele vai fechar, vai cair, eu não preciso esperar até o vencimento, eu posso comprar esse investimento e no momento que, se eu tiver certo, esse juro fechar, eu realizo um ganho de capital bastante interessante, né? É claro que se eu levar o vencimento, eu vou ganhar exatamente a taxa pré-fixada contratada, tá? Isso nunca vai mudar, tá?
Mas eu estou falando de uma situação de se ganhar dinheiro antecipadamente e no momento em que eu estou monitorando e estou vendo que a taxa para aquele vencimento fechou, diminuiu, então eu posso aproveitar esse ganho de capital que é bastante interessante. Nesse exemplo, com 1% de queda da taxa, eu tive um ganho de 9,5% no valor presente. Então, fica bastante interessante e pode ser bastante interessante realizar, quer dizer, vender antecipadamente meu título antes do vencimento. Tá? Um outro tipo, outros dois tipos de títulos é o Tesouro IPCA, ou NTNB principal, como era chamado antigamente, ou Tesouro IPCA mais juros semestrais, ou NTNB, como era chamado antigamente. Então, começar explicando NTNB principal, que só se adquire pelo Tesouro Direto, tá? Não tem, ele é um produto exclusivo do Tesouro Direto. Esse é um produto que ele tem dois componentes de rentabilidade. Ele vai render sempre a inflação medida pelo IPCA, então um componente que é pós-fixado, tem que esperar a inflação ser definida para dizer qual que é a valorização para este componente neste produto. E outro componente é um juro pré-fixado, assim como tem a LTN, tem um juro pré-fixado também na NTNB principal. Então, ele também tem essa capacidade de se fazer uma aposta longa, né? Então, também essa capacidade de se ganhar, se ter um ganho de capital quando se tem um fechamento dos juros futuros, né? Exatamente como tem a LTN. E ele tem aí um componente de menos risco da LTN, porque ele tem um hedge de inflação, tem uma proteção da inflação, porque ele vai render exatamente o que rende a inflação pós-fixada. Tá? Então, tem alguns gestores de fundos que também fazem apostas sobre o que se espera da inflação e o que de fato vai ser a inflação, que eles fazem casamento entre uma NTNB, um Tesouro IPCA, e uma LTN, porque a diferença entre um e outro é exatamente o chamado inflação implícita, né? A diferença vai dar exatamente a expectativa de inflação para o futuro. Então, mas isso aqui acho que não é interessante para o pequeno investidor. Vamos focar no que o Tesouro IPCA proporciona, tá? Então, o Tesouro IPCA, no caso, sem ser os juros semestrais, né, ele, em vez de pagar os juros, a parte pré-fixada semestralmente, ele vai acumulando essa rentabilidade e paga isso ou no vencimento ou no resgate. A diferença para o Tesouro IPCA com juros semestrais, ou NTNB, é que a parte pré-fixada, o produto paga semestralmente esse juro pré-fixado. Então, aí vai depender do gosto do cliente. Se eu preciso de fluxo de caixa ao longo do tempo, esse Tesouro IPCA com juros semestrais é mais interessante. Se eu não preciso, é mais interessante deixar acumulando, até porque os primeiros pagamentos de juros semestrais do produto de baixo, ele vai ter alíquotas de imposto menos atrativas do que se eu esperar e acumular por mais de 2 anos, a alíquota fica em 15%. Tá? Aqui é um quadrinho mostrando como funciona o imposto de renda para esses produtos, pelo menos por enquanto. A gente está em janeiro de 2016 e o governo já fala em alterar tributação de renda fixa, mas isso tem que ser aprovado e, se for aprovado, só vai valer a partir de 2017. Então, por enquanto, é essa regra que vale. Para resgates ou recebimentos de juros em até 180 dias, a alíquota é de 22,5%, de 180 a 360 é de 20%, de 360 até 720 de 17,5% e acima de 720 dias, a alíquota é de 15%. Essa é a menor alíquota do mercado. Tá? Então, para Tesouro Direto não existe isenção de imposto de renda, sempre vai ter imposto de renda para pessoas físicas residentes no Brasil. Então, essa é a regra que vigora até hoje.
Como investir no Tesouro Direto? Muito simples. Tem que ter um CPF e conta corrente em uma instituição financeira. A partir disso, selecionar um agente de custódia, uma corretora. Como eu falei, a preocupação aqui tem que ser uma que cobre uma taxa de até 0,2% ao ano, senão fica caro. Aí eu aconselho procurar uma que tenha uma taxa mais atrativa e pronto, você já pode operar e inclusive fazer compras programadas, quer dizer, deixar programado para todo mês comprar X em tal produto. Ele é bastante interessante sobre esse aspecto. Em termos de taxas, eu já tinha falado, existe taxa de custódia da BMF Bovespa, da CBLC, de 0,3% ao ano, e a taxa do agente de custódia, que é a corretora que é livre, e aí minha recomendação é buscar alguma corretora que tenha até 0,2% ao ano, para ficar competitivo. Bom, resumindo, Tesouro Direto é bastante interessante, pensando no produto pós-fixado que é a LFT Tesouro Selic, para quem tem até R$10.000 para investir. Acima de R$10.000 a gente já consegue achar produtos mais interessantes como CDB, LCI, LCA e LC, de bancos pequenos, menos conhecidos, dentro do Fundo Garantidor de Crédito. Para quem quer apostar em juro pré-fixado de longo prazo, nenhum produto mais adequado do que LTN, NTNB através do Tesouro Direto. Só lembrando que é possível também comprar título público através de mesa de corretora de banco. A diferença não vai existir esse 0,3% de taxa de custódia, mas o banco vai formar um preço que geralmente pode não ser tão competitivo como é a do Tesouro Direto. E se for vender antecipadamente, antes do vencimento, a corretora ou o banco também pode dar mais uma espreadada no preço e você pode estar pagando esse 0,3%, pode estar valendo a pena em relação a compras diretas. Isso também é uma questão de negociação. Claro que quanto mais dinheiro, mais interessante a negociação direta, sem ser através do Tesouro Direto, através de uma mesa de corretora ou banco. Mas para valores até R$1 milhão, eu diria que na maioria dos casos faz muito sentido através do Tesouro Direto, comprando com uma corretora que cobre até 0,2% de taxa. Bom, é isso, não existe risco da corretora, isso fica custodiado, por isso que se cobra essa taxa de 0,3%. O risco corretora passa a ser quando o título vence, e quando ele vence, ele vira dinheiro e cai na conta corrente da corretora. Se você fica de bobeira e não reinveste, ou não resgata, ou não reaplica em outra coisa o dinheiro, aí sim você tem o risco corretora, porque ele fica parado na conta corrente da corretora. Se a corretora quebrar, esse dinheiro pode ser mais difícil de ser acessado. Mas se o dinheiro está investido no Tesouro Direto, não venceu e não foi resgatado antecipadamente, e a corretora quebrar, nada acontece com o seu investimento. Você vai decidir uma nova corretora para ser o agente de custódia e vai preencher um formulário e isso vai acontecer sem ter nenhuma perda para o seu investimento, nem de tempo, nem de imposto, nem de nada. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha sido esclarecedor. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade de mandar e-mail, que vai ser um prazer responder. Um abraço.